2 de novembro, dia de finados, é um dia que tornou-se especial para as famílias brasileiras e até em outros países. E é uma tradição que remete aos primórdios da civilização humana e que tem aspectos religiosos, aspectos culturais, históricos. Nós viemos aqui conversar com o professor historiador Antônio José Mambenga para contar um pouquinho dos aspectos culturais e históricos da comemoração do Dia de Finados aqui no município de Valença. Nós temos uma comunidade majoritariamente católica, praticante, e que também, peculiarmente, tem as suas tradições, tem a sua forma de celebrar esse dia, né, professor Antônio José? E o senhor vai contar um pouquinho para a gente, fazendo aí uma menção com relação ao início de Valença, né? Que chegou aqui através dos seus agentes que civilizaram essa região e que também trouxeram a tradição católica e muito fervorosa, não é isso? A forma de enterrar os mortos, ela surgiu no Egito, e todos aqueles povos que acreditam na imortalidade da alma, a vida além do túmulo, ela faz os enterramentos. E nós somos resultante deste processo. Em Valença não é diferente. Primeiramente, os enterramentos da elite chamada era feita na igreja São Benedito, que era a igreja de Nossa Senhora. Isso ocorreu até os meados do século XIX. Era o pessoal que pertencia à confraria eram enterrados na igreja. A classe popular eram sepultados ali onde hoje é a Sétima Gré. Nos meados do século XIX, quando ocorreu a proibição dos enterramentos nas igrejas, criaram o cemitério São Benedito, embora oficialmente com o nome São Benedito é coisa da década de 50, mas que lá onde estão enterrados praticamente toda a população de Valença. Mas o interessante é que tem os cemitérios nas comunidades, ou aquelas pessoas que preferem ser sepultados em suas terras, em suas roças chamadas. É uma tradição judaica devido à terra virgem. Em Valença, esse dia 2 de novembro, dia dedicado aos mortos, as pessoas começam a se locomover muito cedo para fazer a visitação. Eles vão ao cemitério local, o cemitério São Benedito, que embora atualmente já tenha também o cemitério São José, no Morada Nova, mas que eles visitam, cada comunidade tem os seus entes queridos também sepultados lá. Em Valença até tem aqueles defuntos famosos que também são visitados, no caso, a Cova do Terto. A Cova do Terto, ao lado do cemitério, é onde atualmente está sendo realizada a missa do turno da manhã e a missa no turno da tarde. Tem também a visitação à cova, ao túmulo, ao cruzeiro dos revoltosos ali no bairro Lavanderia, que embora tenha sido removida a cruz em 2018, mas as pessoas continuam lá fazendo, acendendo as velas, cumprindo as suas penitências. O mais interessante é que esse dia de finado, ele não passa em branco. Tem o aspecto histórico, tem o aspecto cultural e o aspecto antropológico, porque ali as pessoas levam flores aos túmulos, ali as pessoas vão acender suas velas, ali tem ainda aquelas pessoas que acreditam que as velas de cera, da cera de abelha, colhida ainda no dia 2 de novembro, feita, que não pode ser feita no dia 13 de dezembro, por ser dia de Santa Luzia, mas que eles têm aquela forma tradicional. O mais comum é o acendimento das velas e também levar as flores. Lembrando que as orações típicas, como a reza do terço e tantas outras orações, as celebrações das missas, elas são feitas, essa aí é de praxe, é comum a praticamente toda a população. Mas existe também aquela tradição, igual à Grécia, acender a vela no cruzeiro. Na Grécia Antiga, era como aquela pluralidade de deuses, existia o local destinado ao túmulo do Deus desconhecido. Para a nossa civilização do Ocidente, é aquele cruzeiro ou aquela parte central da capela, onde as pessoas que não têm pessoas sepultadas no cemitério acendem suas velas naquele local. Uma intenção. É a intenção, que vale a intenção vou chamar
a intermediação entre o sagrado terrestre e o sagrado além-túmulo, que seria da transcendência, que será a divindade superior. E tem aquelas pessoas que também, depois de sepultar o seu ente querido, nunca mais voltam. Eles não acreditam muito nessa veneração aos mortos. Olha, a gente respeita, é uma questão cultural, porque a visitação aos mortos, além de ser uma parte religiosa, é uma parte de tradição. É uma tradição que vem desde o século X. E nós, eu vejo também como um respeito, mas cada pessoa, você observa que ultimamente as pessoas estão mais querendo ser cremadas. Aquelas pessoas que acreditam que sendo cremada aqui para o Ocidente, elas se baseiam naquela questão lá da sociologia, daquele pensamento de Comte, da parte imaterial surgida oficialmente lá nos meados do século XIX, por volta de 1850. Mas a gente respeita o conhecimento de cada um, mas que existe a necessidade dessa reciprocidade do respeito. Aqueles que veneram, aqueles que passam o dia, tinha um exemplo de uma pessoa aqui em Valença que passava o dia lá cuidando, no dia de finados, passava o dia inteiro lá na cova dos revoltosos. Hoje ele é uma pessoa de um credo religioso diferente, mas ele não esquece daquele momento que ele participava. Então, essa forma de ir ou não ir é muito pessoal, mas que há necessidade de um respeito para isso. Mas o interessante é que se observa que as pessoas que querem ir, elas respeitem as que não querem ir, porque, no cômputo geral, é um aspecto cultural, um aspecto religioso, e por que não dizer um aspecto antropológico, que leva esses hábitos e costumes do ser e do querer destas pessoas. E hoje, qual é a visualização que o senhor tem desse costume, né, de sair da sua casa de manhã ou à tarde, num horário mais frio, ir lá, acender velas, visitar, rezar o texto? Para os dias de hoje, nós temos muitas atrações, né? A internet está aí, ou seja, desvirtualiza muita fé do valenciano. Olha, eu vejo como um aspecto cultural. Você observa, a gente chega lá com a missa, é lá no Terto, eu faço parte da equipe que cuida lá do Terto, eu vejo aquilo porque lá estão todas as ramificações sociais. É um momento também de encontro das pessoas. A ida do dia 2 ao cemitério, no dia 2 de novembro, é também um reencontro cultural, um reencontro de famílias, porque lá você encontra aquelas pessoas que vinham de fora, porque tem gente aqui em Valença tem gente que você só vê no dia de finados, aí vai ver novamente no outro ano, dia de finados. Eu até lamento quantas pessoas que estiveram no ano passado, no dia de finado, no caso do seu Chico do Roque, o Zé Ferreira e tantos outros, que neste ano eu não vou mais ver lá. A gente sente aquela falta, porque pelo costume, pelo hábito que essas pessoas tinham de visitar, eles eram tradicionalmente lá. Outro exemplo que eu dou é de seu Raimundo Araújo. Ele, de manhã, ele visitava os mortos aqui em Valença e seguia para Eles Bom Veloso para visitar os mortos em Eles Bom Veloso. E ele sempre dizia, quando eu for embora, vocês façam o que eu estou fazendo hoje, visite o meu túmulo. E nós que fazemos parte da comissão organizadora do TERC, a gente sempre visita o túmulo de seu Raimundo Araújo, porque foi um pedido dele quando em vida.